Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao estudo que nós iniciamos esses dias, a respeito de conhecendo o plano de Deus através das Escrituras Sagradas para não sermos enganados. Então nós terminamos no último vídeo que a gente gravou, a respeito das doutrinas, dos 3 grupos de doutrinas gerais que existem na Escritura Sagrada, que são as doutrinas da salvação, as doutrinas da fé, o conjunto de doutrinas sobre a fé cristã, e as doutrinas das coisas futuras, as chamadas doutrinas escatológicas, as coisas escatológicas, as coisas que apontam para o futuro, mas que já estão reveladas na palavra de Deus. E é nesse grupo de doutrina das coisas futuras que nós estamos situados, que nós estamos seguindo essa linha, nessa série de mensagens, nessa série de palavras que nós estamos trazendo. Esse é o objetivo, tá bom, meus irmãos? E olha só, a gente vai ver aqui a hora direitinho. A gente vai estar falando hoje sobre a advertência de Jesus e dos apóstolos sobre o engano. Porque nesse projeto do plano de Deus, para Deus cumprir o plano dele, o mal ele trabalha lançando engano, lançando impedimento, lançando falsas profecias, E isso tem prejudicado o plano de Deus. Não atrapalha, mas atrasa. Porque as pessoas vão se desviando, até pessoas que Deus chamou para serem participantes do plano de Deus. Muitos servos do Senhor, sinceros, às vezes tombam na caminhada por causa de uma falsa profecia, por causa de um engano, do espírito do engano que se atravessa ali, e a pessoa, por falta de conhecimento, dá ouvido àquilo ali, se decepciona e para na caminhada. E era uma peça importante no plano de Deus. Então atrasa um pouco, Deus tem que procurar outra pessoa muitas vezes, esperar um tempo, preparar outra pessoa. É assim que Deus vai trabalhando, sem forçar a barra. E olha só, nós vemos que todo o tempo existiu, mas ultimamente existe uma multidão, irmãos, multidão de homens e de mulheres que se intitulam como profetas, como adivinhos, gurus, um monte de gente que se intitulam sabendo das coisas, não é verdade? Que sabe do futuro, e uns falam uma coisa, outro fala outra, e as pessoas estão aí, cada um procurando satisfazer. Esse tipo de gente vai procurar satisfazer a curiosidade de uns, a sede da verdade de outros, porque tem pessoas que ela tem sede da verdade, tem outros que é curiosa, ela fica lá, vai aqui, catuca ali, Então, e no meio de tudo isso, existem os verdadeiros cristãos, as pessoas sinceras, que eles precisam ter muito cuidado para não serem enganados, inclusive, irmãos, no meio da igreja. Porque a gente vê que no meio da igreja, no meio do povo de Deus, isso já é profético, que ia se levantar pessoas com más intenções, pessoas do mal, pessoas que foram corrompidas pelo mal e ficam camufladas no meio da igreja e ali sendo instrumentos de tropeço. Nós podemos ver ultimamente, agora essa profecia que teve agora, apontando para o dia 29 e 30 de março, que o cavalo amarelo ia passar sobre a terra. É aquele cavalo amarelo do Apocalipse capítulo 6. Se você ler lá, você vai ver os selos, a respeito dos 6 selos ali. E antes do cavalo amarelo, nós vemos que tem o cavalo branco, tem o cavalo vermelho e tem o cavalo preto. Cada um significando uma coisa, cada um trazendo um certo tipo de revelação. O cavalo amarelo representava ali a morte, a terça parte da terra das pessoas ia morrer. Então o camarada já foi lá, lançou uma profecia dizendo que viu aquele cavalo. Ora, antes daquele cavalo, quando apareceu aquele cavalo amarelo, é o 4º selo. Então as pessoas ali, é o 4º selo. Então quando você vê, já está fora da Bíblia. Você olha assim e fala, não, mas espera lá, tem alguma coisa errada. Aí vem outra mulher, depois dela vai vir o cavalo preto, que é o cavalo antes do cavalo amarelo. Então uma confusão, e muitas pessoas simples
Pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, que não entende isso, pega essas coisas, gente, causou um pânico terrível aquilo lá. E isso traz uma descredibilidade aos verdadeiros profetas de Deus, aos verdadeiros ensinadores da palavra do Senhor, que prega a palavra com moderação, com equilíbrio. Isso traz uma confusão, as pessoas ficam desacreditadas da Bíblia, da palavra, não querem saber de igreja, não querem saber de servir a Deus. Causou um pânico, depois não acontece nada, e as pessoas pegam e acham que é tudo mentira, que a Bíblia é uma mentira, e foi simplesmente um cara, um homem, que com certeza se desviou da verdade. Talvez fosse uma pessoa de Deus no início, mas ele se corrompeu, como a Bíblia mostra, muitas pessoas que se corrompem, que vai na caminhada da fé sendo sincero, mas depois se corrompe e dá lugar ao mal. Por isso que a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. E a pessoa vai dando lugar, vai deixando o ódio entrar no coração, mágoa, orgulho, prepotência. E o mal se torna um instrumento para o mal usar e confundir a vida das pessoas. Então nós vamos ver hoje sobre as advertências de Jesus, como Jesus advertiu e como os apóstolos do Senhor advertiram a respeito do engano dos falsos profetas que viriam para atrapalhar, para tentar atrapalharem o plano de Deus, né? Na vida das pessoas. Então nós vemos aqui no capítulo 24 do livro de Mateus, versículo 4, Jesus disse assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 11, ele disse assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Então, primeiro ele está dizendo assim, tenham cuidado para ninguém, irmãos, ninguém, seja pastor, seja profeta, seja apóstolo, seja quem for, para ninguém te enganar. Você tem que zelar pela sua salvação, para ninguém te enganar. Ah, mas era uma pessoa de Deus, não sei o que, não deixa, vigia. Ele diz, porque vai surgir muitos falsos profetas e vão enganar muitos. Muitas pessoas, está dizendo aqui no versículo 11. Olha que coisa tremenda, irmãos. Como a gente tem que ter cuidado. E Jesus, através do ministério dele, ele sempre avisou a respeito disso. Nós vemos no capítulo 7 de Mateus, capítulo 7 aqui em Mateus capítulo 7, né? Bem no início do ministério do Senhor, ele já advertiu as pessoas dizendo assim, capítulo 7, versículo 15: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, olha a advertência de Jesus para os discípulos naquela ocasião e para nós hoje que fazemos a obra do Senhor. Tenham cuidado, porque vai vir muitos falsos profetas vestidos como ovelha. Aparentemente é uma ovelha, mas só que dentro é lobo devorador, lobos cruéis. Então nós vamos, para não ficar muito longo, a gente vai partindo para as outras advertências. Essa foi a advertência do Senhor Jesus. Nós vamos ver a advertência do apóstolo Paulo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Procure aí na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Olha o que disse o apóstolo do Senhor. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas, ou que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Olha que coisa, Paulo estava dizendo, eu sei, depois da minha partida, Paulo estava ali como um impedimento para que esses lobos cruéis, para que esses falsos profetas não se levantassem ali no meio dos irmãos. Ele estava ali com a palavra de Deus, com o escudo da fé, lutando, ensinando para as pessoas. Mas ele disse, depois que eu partir, eu sei que vai se levantar. Eu sei que virão lobos cruéis. E que se levantarão, muitos se levantarão dentro de vós, quer dizer, do meio do rebanho, de dentro da igreja, de dentro do povo de Deus, vai se levantar homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, coisas perversas, profecias de desgraça, de catástrofe, tudo para atrair as pessoas para ele, para chamar atenção para si, para ser tido como um profeta, para
ter a atenção das pessoas e até tirar proveito, porque a pessoa fica vulnerável, com medo. Aí vem um monte de jogo por trás disso aí. Então essa foi a advertência de Paulo. Paulo também falando a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 de 1 Timóteo, né? Primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele disse: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então, muitos espíritos enganadores, Paulo disse que iria surgir nos últimos tempos, nos últimos dias, ia surgir uma multidão, uma nuvem de espíritos enganadores, e muitas pessoas iam se apostatar da fé, muitos iam se decepcionar com a fé, se desviar, largar. É o que nós estamos vendo hoje, é ou não é? Mas a gente não pode demorar muito, nós vamos na sequência aqui, falando de Pedro. O apóstolo Pedro também nos advertiu a respeito dos falsos profetas, dos falsos mestres. Capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, versículo 1, ele disse o seguinte: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Então, olha que coisa, né? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho do Senhor. Então, olha quanta blasfêmia das coisas de Deus, quanto escândalo, tudo por causa desses falsos mestres, esses falsos ensinadores que encobertamente introduzem heresias no meio da igreja. E as pessoas vão se decepcionando, e as pessoas vão se escandalizando e blasfemando. Tem pessoas hoje que blasfemam, que falam blasfêmia de pastor, de igreja, por causa dos falsos profetas, que foram decepcionados, enganados. Então eles pegam tudo, põem um rolo ali, todo pastor é ladrão, todo pastor é isso e aquilo, não existe pastor que seja sincero, não existe profeta, porque nós sabemos, irmãos, como existe o falso, existe o verdadeiro. Existem os falsos profetas, mas existem os profetas de Deus. Existem os falsos pastores, mas existem os pastores de Deus. Existem os falsos apóstolos, mas existem os apóstolos de Deus. Existem os falsos missionários, os falsos homens de Deus, mas existem os verdadeiros. Só que o diabo, a multidão dos falsos tem crescido mais do que os verdadeiros, tem sido uma nuvem negra que as pessoas não conseguem ver o verdadeiro. E vem o escândalo, aí vem o escândalo, que esse é o objetivo, é como diz nessa passagem aqui. Nós vemos também a advertência do apóstolo João, no capítulo 4 da sua primeira epístola, em versículo 1. Ele disse: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha aqui a outra advertência do apóstolo do amor, o apóstolo João. Ele disse: irmãos, não creiais a todo espírito. O povo estava crendo. Qualquer pessoa que vem sapateando, eis e não sei o que, e falando em língua, a pessoa já abre o coração e aceita. A Bíblia diz aqui: não creia a todo espírito. Não podemos aceitar toda revelação, toda profecia, não, irmãos. Porque o mal, ele tem se levantado. Na sua segunda epístola, também no versículo 7, ele diz: porque já muitos enganadores têm se levantado no mundo. Então, muitos enganadores no meio da igreja, espíritos do engano infiltrado, lançando palavras que não tem nada a ver com a palavra de Deus, enganando as pessoas se decepcionando. Vamos para Judas, o apóstolo Judas, irmão do Senhor, segundo a história. Ele disse aqui no capítulo, só tem um capítulo a sua epístola, né? E o versículo 3: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então é pela fé. Deus chamou nós para nós andar pela fé. Não foi por profecia de A ou de B. A Bíblia diz: o justo vive pela fé. Ele está falando: eu exorto, irmãos, para vocês andar pela fé, batalhar pela fé. A fé é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção daquilo que a gente não vê. Então, cristão, o meu justo vive pela fé. Andamos por fé, diz a Bíblia, e não por vista. Só que as pessoas têm procurado andar pela vista, pelo que o profeta diz. Olha, vai acontecer tal coisa, tal dia, tal não sei o que. As pessoas ficam atrás disso. E Deus chamou nós para andar pela fé. Andar pela fé é acreditar que o melhor sempre vai vir, que Deus está na frente, que a vitória é nossa em nome de Jesus, que na fé nós somos mais que vencedores.